Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com todos os teus familiares. E que hoje Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre você e sua família bênçãos sem medidas. Amados, eu sei que você está aí, digamos assim, quase cancelando a sua inscrição no meu canal. Esse Renivaldo é muito radical. Se você assistir a minha série O Jesus Radical, você vai realmente concordar que a mensagem de Hebreus não é uma mensagem para cristão frouxo, para cristão almofadinha, para cristão bolha, para cristão botijão, cristão carrocinha. Não, eu nem gosto dessas expressões, eu já disse na mensagem anterior. Não é? Mas infelizmente nós estamos hoje com a igreja lotada de cristão carrocinha, cristão bolha e cristão botijão. Cristão que estoura por qualquer motivo, cristão, né, o botijão, né, que não aguenta pressão, e cristão carrocinha, aquele que precisa ser carregado o tempo todo, porque senão sai da igreja, abandona a fé. Ah, porque ninguém me ama, porque Deus não gosta de mim, ah, porque isso, porque a minha vida é uma maldição, porque... Pelo amor de Deus, é um negativismo terrível que, infelizmente, às vezes a gente vai à igreja e a gente volta doente, porque tem muita gente na igreja simplesmente que adoece a gente com o seu pessimismo, com o seu cristianismo frouxo, destituído de realmente maturidade espiritual. As virgens nécias não tinham maturidade espiritual. Meu querido, Deus continue abençoando você por compartilhar minhas mensagens. Deus continue abençoando você por assistir as minhas mensagens. Deus continue abençoando você por se inscrever neste canal. E saiba que esse é um canal de que cristãos que querem uma mudança no seu caráter, uma mudança na sua vida. Esse é um canal que, embora seja pequeno, tenha poucos inscritos, é um canal para aqueles que querem uma experiência real com Deus, que querem ter um momento, ter um andar com Deus que o leve à santificação e ao crescimento e a experimentar a glorificação na vida de Jesus Cristo. Se você tem amigos e você quer que eles também tenham essa experiência, compartilhe as minhas mensagens com essas pessoas, tá bom? Nas suas redes sociais, compartilhe a mensagem para que outros conheçam esse canal e conheçam o Espírito Santo e também eles experimentem o poder do Espírito Santo na vida deles. Deus é contigo. Gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo, Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, consolo.
Santo Espírito, ajudador, meu intercessor, Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser meu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença. E, Senhor, as 10 virgens representam a todos nós que estamos esperando Jesus Cristo retornar a esta terra. Talvez alguns de nós estamos esperando o milagre do último dia, quando o Senhor vai ter misericórdia de todos aqueles que foram bonzinhos neste mundo e vai dar a eles a vida eterna. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque isso não está na Bíblia. Essa é uma doutrina diabólica que nos leva a procrastinar, a negligenciar a nossa salvação, a ponto de não viver uma experiência real com Deus. Tenha misericórdia de nós e hoje abre o nosso coração para recepcionar e receber o Espírito Santo, para que Ele, habitando em nós, faça uma revolução em nós e pratique em nós a metamorfose espiritual de desenvolver em nós o Teu caráter, a Tua personalidade. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu perdão, dá-nos a Tua cura, dá-nos também as Tuas bênçãos. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, ainda estamos em Hebreus. A gente tem uma mensagem em capítulo 3, né? Capítulo 2, capítulo 3, agora capítulo 10. Meu querido, o capítulo 10 de Hebreus, eu considero uma explicação clara acerca do pecado contra o Espírito Santo. Então, você vai concordar comigo a partir do versículo 26, tá? A gente tem aí uma mensagem nesse capítulo que não vou pregar sobre ela hoje, tá
bom? Mas hoje nós vamos ficar no versículos 12 até o 17, tá bom? E amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do pecado contra o Espírito Santo em Hebreus capítulo 10. A melhor definição de pecado contra o Espírito Santo está em Hebreus. Jesus Cristo diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem salvação, porque ele não desenvolve arrependimento, né? A gente viu no capítulo 6 na mensagem de ontem. Agora, Hebreus capítulo 10 diz que aquele que pisa o Espírito Santo, realmente, ele peca contra o Espírito Santo, ele nega o Espírito Santo, ele mofa do Espírito Santo, ele não tem salvação. Mas isso é uma mensagem para amanhã. Vamos analisar um pouquinho o capítulo 10, versículos 12 até o 17. Está escrito assim, versículo 12. Jesus Cristo, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, olha aqui a substituição. Lembra da mensagem de ontem? Que é salvação? Salvação é substituição. Jesus Cristo foi sacrificado para poupar você, para que você possa ter a vida eterna, para que nós possamos ter a vida eterna. Diz assim, Jesus Cristo, porém, tendo oferecido para sempre um sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Verso 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Versículo 14. Com uma única oferta, aperfeiçoou. Olha aqui o perfeito lá do capítulo 6, né? Aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Não estão sendo salvos mais não, meu irmão. Por favor, para com isso. Tem muita gente aí correndo para a igreja todo dia dizendo, eu aceito Jesus hoje. Amanhã está lá na igreja, não, eu aceito Jesus hoje. Para com isso. Salvação não é isso não. Salvação é você dizer sim para Deus, você aceitar a substituição, você aceitar ser liberto do pecado e você aceitar a reconciliação. Se reconectar a Deus. Não? Nós fomos divorciados de Deus por causa do pecado, agora Jesus Cristo trouxe a reconciliação. E a gente precisa ser aperfeiçoado na santificação. Verso 14, né? Agora versículo 15, olha. E quem é que dá testemunho? Quem é que opera essa santificação em nós? Versículo 15. E disto também dá testemunho o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, e o Espírito Santo fala, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma energia, não é um vento, não é uma ilusão, não é uma sombra de Deus, não. Ele é o próprio Deus. Ele diz aí, versículo 15, que o Espírito Santo dá testemunho, porquanto, depois dele mesmo dizer, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E isto é uma aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no coração deles as minhas leis, e na mente deles as inscreverei. E também acrescenta, de nenhum dos teus pecados me lembrarei, e das tuas iniquidades para sempre me esquecerei. Versículo 18, para a gente concluir aí, diz, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Observe que aqui no capítulo 6, Paulo fala de gente que queria crucificar de novo a Jesus Cristo para criar um novo método de arrependimento, um novo caminho para a salvação. Mas Paulo, em Hebreus capítulo 6, ele está falando que uma vez que você experimentou a salvação, agora não é hora mais de você buscar a salvação, é hora de você buscar a santificação, ou o aperfeiçoamento, ser levado para o que é perfeito. Você tem que ser aperfeiçoado. E aqui no capítulo 10, versículo 12, Paulo volta ao assunto aqui, explicando que a gente precisa entender que Jesus Cristo morreu uma única vez para te dar a vida eterna, para te dar a salvação. E aqui ele coloca algumas coisinhas importantes para a gente analisar. A primeira delas, versículo 12 aí, olha.
Versículo 12 diz: ele se ofereceu. Essa palavra, ele se ofereceu, chama-se oferta voluntária. Quem de nós merecia? Quem de nós merecia a salvação? Ou merece a salvação? Quem de nós merece? Então, Jesus Cristo, olhando do céu, não viu um justo sequer. Leia comigo Salmo 14. Salmo 14, veja a nossa situação. Salmo 14. Olha o que está escrito. Versículo 2 e 3. Está escrito: do céu, Deus olhou para os filhos dos homens para ver se havia alguém aqui que entendesse os planos de Deus, que procurasse compreender o projeto de Deus. Verso 3. Mas ele assim, não há ninguém. Versículo 2, né? E Deus não encontrou ninguém. Ninguém que buscasse a Deus. Ninguém que olhasse para o céu. Ninguém que atentasse para a salvação oferecida pelo próprio Deus. Verso 3 diz que todos preferiram fugir da presença de Deus. Todos, 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 todos. Eu e você também está incluído aí. Todos se extraviaram, todos juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a nossa situação. E aí, Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz que Jesus Cristo se ofereceu. Ou seja, ele se tornou a oferta gratuita. Ele assumiu a minha natureza, ele assumiu o meu lugar para que eu tenha a vida eterna. Capítulo 10, versículo 12, está escrito que Jesus Cristo é a oferta de Deus. Uma oferta que é voluntária. Ninguém forçou a Deus a fazer isso. E eu fico maravilhado com isso, porque quando a gente olha para Deus, a gente olha para as ações de Deus na história, eu não consigo compreender. Não consigo imaginar, não consigo entender por que Deus faz isso. Porque se a gente observar a nossa volta, se você observar para você mesmo, se você se autoavaliar, porque uma das questões da nossa jornada é justamente essa autoavaliação. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo? Você é parecido com Deus? Você tem se tornado semelhante a Jesus Cristo? Você tem a mente de Jesus Cristo? Essas são questões relevantes, que machucam, mas que nos despertam, que nos ressuscitam para sair da mesmice de um cristianismo vazio e destituído de alegria e prazer. Aí diz, versículo 12, né? Jesus Cristo, porém, tendo oferecido a si mesmo para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele se ofereceu gratuitamente, voluntariamente, para pagar o preço dos meus pecados. Isso é salvação, meu querido. Ele se ofereceu para me substituir. Adão e Eva pecou, e Deus disse, Gênesis 2, 15 a 17, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do jardim, do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Você não, a palavra pode não está na Bíblia, tá? A palavra é não deve. Tá? Então a tradução que diz pode, você não pode, é arbitrária. E Deus jamais é arbitrário. Tanto é que no versículo, um versículo antes, Deus disse que ele podia comer de todas as árvores do jardim. Leia comigo, Gênesis 2. Deus disse, você pode comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora Deus disse, é melhor você não comer, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Essa é a lei. E a lei não muda. A lei é imutável, como é imutável o caráter de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz, eu, o Senhor, não mudo.
Deus não muda, a lei de Deus também não muda. Diz o Salmo 119 que a lei de Deus é imutável, ela é eterna como o próprio Deus. Salmo 119 diz que a lei é perfeita, ela é pura, ela ilumina os olhos. Ela dá entendimento aos homens. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7 que a lei de Deus é perfeita, ela é santa, pura e boa. Então uma coisa que é perfeita precisa de mudança, por quê? Então não é perfeito. Se é perfeito, não precisa de mudança. Romanos capítulo 2, versículo 16, Deus disse, versículo 15, diz assim: de todas as árvores do jardim, Deus tomou o homem e botou para cultivar o jardim. E verso 16, e Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Você é livre para comer. Agora, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Essa expressão não comerás, ela não é arbitrária, ela é condicional, é sugestiva. Deus diz, essa é a minha lei, toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do mal você não deve comer, você não comerá. Porque no dia em que dela comer, você certamente vai morrer. Então essa é a lei. E Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 10, diz que ele ofereceu um único sacrifício pelo pecado. Pecado de quem? Pecado de Adão. O pecado de Adão é transgressão da lei. E agora Deus, para redimir o transgressor da lei, para redimir o pecador, ele vai punir o pecado. Porque pecado não tem perdão. Por favor, anote no seu coração de uma vez por todas. Pecado não tem perdão. Pecado tem que ser punido com a morte. O pecado, Ezequiel 18, versículo 20, Deus diz que todo aquele que pecar, esse morre. O verso 4 também de Hebreus, de Ezequiel 18. Tanto o verso 4 quanto o verso 20, Deus diz que aquele que peca morre. Então o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo, ele assume a natureza pecaminosa do Renivaldo, para que Renivaldo agora desenvolva nele a natureza de Jesus Cristo, ou a natureza do Espírito Santo, ou natureza espiritual. Isso é substituição. Isso é sacrifício pelo pecado. O pecado precisa ser punido com a morte. E Jesus Cristo voluntariamente escolheu morrer por você, morrer por mim. E quem é que dá testemunho desse milagre, desse mistério de Deus? Versículo 15 de Hebreus diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá testemunho dessa obra grandiosa, esplendorosa, incondicional e também misteriosa, né, também inexplicável, do que Deus faz por cada um de nós. Agora no versículo 13, no versículo 12 ainda, diz que Jesus Cristo se assentou no céu como meu representante. Você sabia que quando Deus olha para Jesus Cristo, quando ele olha para mim, ele não vê a mim, ele vê Jesus Cristo? Meu querido, isso é tremendo. O Desejar Todas as Nações diz que Deus olha para Jesus Cristo, ele olha para nós e ele não enxerga mais aquele Renivaldo pecador, miserável, destituído de salvação, de alegria, de qualquer coisa boa. Ele vê Jesus Cristo. Ele vê o caráter de Jesus Cristo, ele vê a personalidade de Jesus Cristo refletindo em mim, que morri para o pecado. Gálatas, Paulo diz, né, que capítulo 5, verso 14, ele diz que ele foi crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para ele. Capítulo 2, versículo 20, diz que ele diz que já não vive ele, mas Jesus Cristo vive nele. Então quando Deus olha para Renivaldo, quando Deus olhava para Paulo, quando Deus olhava para Daniel, ele via Jesus Cristo. É isso aqui, ó. Jesus Cristo está assentado à direita de Deus, para ser o meu espelho, para ser o teu espelho, para que Deus, ao olhar para a gente, ele não consiga mais ver pecado na gente, ou ver
pessoas pecaminosas. Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 22, Deus diz: eu não vejo pecado em Israel. Israel idólatra aqui, cheio de bezerros e imagens. Deus diz: eu não vejo pecado em Israel. Então por quê? Porque eles foram justificados através da travessia do Mar Vermelho, quando na nuvem e no mar eles foram batizados e eles seguiram aquele que é invisível, eles seguiram a Jesus Cristo. Leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Paulo vai dizer exatamente isso, que todos foram batizados no mar e na nuvem. E todos beberam de um mesmo manjar espiritual e beberam de a mesma água espiritual, e a pedra que os seguia era Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para Israel pecaminoso, Deus vê Jesus Cristo. O caráter de Jesus Cristo refletido em seus filhos neste mundo. Meu querido, podemos dizer hoje que Deus está vendo o caráter de Jesus Cristo em nós? É tremendo isso aqui. E Jesus Cristo assumiu teu lugar lá no céu. Ele está sentado à direita de Deus como teu representante, para que refletir o teu caráter lá, para que você reflita o caráter dele aqui. É tremendo isso. Chega a me dar arrepios, porque a mensagem é profunda. Verso 14 diz: com uma única oferta, Jesus Cristo aperfeiçoou. Oh, meu querido, essa é uma questão tremenda. Porque lembra da mensagem de ontem, né? Eu volto a explicar. Gente, salvação não é uma coisa que Deus vai realizar quando Jesus Cristo voltar. Por favor, para com essa ideia maluca. Se alguém disse para você que Jesus Cristo vem te salvar, ele está mentindo para você. Jesus Cristo vem te glorificar. Eu vou ver se eu acho o texto aqui. Se eu não achar o texto, eu deixo na descrição do vídeo. Versículo 19 e 20 e 22. Não, vamos ler só do 20 até o 22. Leia comigo. Mas de fato Jesus Cristo ressuscitou dos mortos como as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão glorificados em Jesus Cristo. Cada um, porém, segundo a sua ordem. Jesus Cristo, as primícias, e depois os que são de Jesus Cristo na sua vinda. Leia ainda o capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 50. Irmãos, eu afirmo uma coisa a vocês, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Porque eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, e os que ressuscitaram, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos transformados. Observe a palavra transformado de novo aqui. A palavra transformada aqui e glorificado são sinônimos. Verso 53. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando este corpo mortal, este corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte o teu galardão, a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Jesus Cristo fala de vencedores. Apocalipse 21, versículo 5 e versículo 7 fala dos vencedores. E capítulo 22 fala dos santificados. Nós precisamos
entender de uma vez por todas. Salvação é um ato, é um dom oferecido por Deus, é uma oferta de Deus para mim e para você. Agora, uma vez que eu abracei a salvação, Hebreus capítulo 10, versículo 14, está dizendo que eu preciso ser aperfeiçoado. E como é que eu vou ser aperfeiçoado? O versículo termina dizendo: Jesus Cristo é aperfeiçoado em todos aqueles que estão sendo santificados. Ou seja, a palavra aperfeiçoar aqui é desenvolver em mim o caráter de Jesus Cristo. E essa é obra do Espírito Santo, meu querido. Eu e você não tem condição para isso. A santificação é obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é imprimir, versículo 16 e 17, é imprimir no meu coração a lei de Deus. A mesma lei transgredida por Adão e Eva. Por quê? Por que, Renan, que é a mesma lei? Porque lá não comer representava a vontade de Deus. E o que representa a vontade de Deus hoje? 1 João capítulo 5, versículo 2. Né? O que representa a vontade de Deus é a obediência, perfeita obediência aos mandamentos de Deus. A todos os mandamentos de Deus. Não é só os 10 mandamentos, por favor. Eu já disse aqui e volto a repetir. A Bíblia contém 6.632 mandamentos. E todos eles são para edificação e crescimento espiritual dos filhos e filhas de Deus. A lei de Deus não é arbitrária, ela não é punitiva, ela é protetora. A lei é para que você não pecar, é para você não pecar. Davi disse: guardo no coração a tua palavra para não pecar. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Por que Saul fracassou? Porque não obedeceu a palavra. Por que as virgens nécias fracassaram? Porque falharam na palavra. Não tinham a palavra de Deus em seu coração no final. Estavam vazias da palavra. O Espírito Santo é aquele, é o responsável. Vamos ler o versículo 16 e 17, e aí você vai ver que a obra do Espírito Santo é imprimir essa santificação em mim, é desenvolver a santificação em mim. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai colocar você em harmonia perfeita com a lei de Deus. O Espírito Santo me colocará em perfeita harmonia com a vontade e os mandamentos de Deus. Eu não preciso mais fracassar. Por quê? Porque o Espírito Santo coloca agora a lei de Deus no meu caráter, na minha personalidade, na minha vida pessoal. Eu tenho a mente de Jesus Cristo, eu tenho o caráter de Jesus Cristo na perfeita obediência aos seus mandamentos. Ou seja, no processo da santificação, eu estou sendo agora transformado, burilado, aperfeiçoado, para refletir neste mundo o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. É terrível isso aqui. É duro até. Observe aí, versículo 16. O Espírito Santo dá testemunho, e ele falou depois disto: eu colocarei, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Espírito Santo, diz Jeová, né? O Espírito Santo é Jeová, Jeová é Deus, e Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Bom? Então, esta é a lei, esta é a aliança que farei com eles, diz o Senhor, depois daqueles dias. Porei no coração deles as minhas leis, e na sua mente as inscreverei, ou as imprimirei. Hoje eu peguei uns documentos que eu vou trabalhar domingo num concurso público, então eu já veio uns documentos que eu tenho que imprimir para me apresentar lá no local de trabalho. Então eu tenho que levar todos esses documentos para poder comprovar que eu estou habilitado a trabalhar nesse concurso. É a mesma coisa aqui, ó. O Espírito Santo, ele vai imprimir o caráter de Deus em mim, o caráter de Deus em você, para que você, ao refletir o caráter de Deus, ao refletir a personalidade de Deus, Deus possa, né? Essa expressão, eu não gosto dessa expressão, Deus possa, né? Eu possa experimentar em mim a manifestação da glória de Deus. Quando Jesus Cristo for revelado em mim, quando Jesus Cristo for glorificado em mim, agora eu vou glorificar a Deus diante do mundo.
Vamos ler o Salmo 91, versículo 15. Você vai ver. Você glorifica a Deus, Deus glorifica você. Essa é a história do relacionamento com Deus. Essa é a história do projeto da salvação, meu querido. E Deus está ansioso para realizar essa obra maravilhosa em cada um de nós. Observe, verso 14 diz: porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei. Verso 15: você me invocará e eu te responderei. Na angústia estarei com você, vou livrar você e vou glorificar você. É o que Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 10. Jesus Cristo se ofereceu uma única vez. Ele morreu uma única vez. E ele agora nos dá uma oferta para redimir-nos dos nossos pecados. E agora ele se assenta diante de Deus como representante do Renivaldo, como espelho do Renivaldo. Então quando Deus olha para Jesus Cristo, quando ele olha para mim, ele vê Jesus Cristo refletido nele, refletido em Renivaldo. E agora Deus olha para mim e ele não vê mais nenhum pecado. Porque agora eu estou desenvolvendo, o Espírito Santo está imprimindo no meu caráter, está imprimindo na minha personalidade a vontade de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. E aí, para garantir, para Deus me dar a certeza desse caminhar onde não condenatório, porque agora nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo, e agora eu penso para Deus: mas Senhor, eu já fiz tanta coisa errada. Aí o versículo 17, Deus diz: eu não me lembro mais dos teus pecados. Oh, que alegria, meu querido! Leia de novo o texto. Hebreus 10, verso 17 e 18. 10, 17 e 18. Você está preocupado? Ah, minha vida, mas eu fiz tanta coisa errada, já desisti, já abandonei a igreja, já fiz... Lembra da mulher adúltera, né? Caía, levantava, a mulher samaritana, ela com 6 maridos. Quantos lares ela destruiu? E Jesus Cristo disse: chama teu marido, vem cá. A outra, Jesus Cristo disse: ninguém condenou você, eu também não condeno, vá, faça diferente. Olha aí o versículo 17, Deus diz assim, ó, Hebreus capítulo 10, verso 17, e acrescenta: de nenhum modo eu me lembrarei mais dos teus pecados. Meu querido, aquele que está sendo santificado, aperfeiçoado no caráter de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele está sendo purificado de todo o pecado. Então agora Deus olha para ele e diz assim: não estou vendo mais pecado em você. Meu querido, deixa eu fazer uma observação aqui, antes da gente concluir esta mensagem. Eu já ouvi muitas orações, né? E as pessoas dizem assim: Senhor, perdoe meus muitos pecados. Pare com isso. Pare com isso. Porque Deus não é assim, não. Você acha que Deus vive com a cadernetinha anotando os teus erros? Até é verdade que existe uma cadernetinha. O anjo de Deus anota sim tudo que eu faço durante o dia, né? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13, diz que há um memorial diante de Deus. Há uma agenda sim. Há um diário sim. Existe um diário. Mas sabe o que acontece? No diário de Deus, Ele prefere ver as tuas obras de justiça. Ele prefere ver o que você tem feito em relação ao seu crescimento espiritual. De fato, o Renivaldo é um lixo. Ele mente, ele trapaceia, ele enrola. Ele é uma pessoa que tem tendências terríveis em seu caráter, em seu comportamento, em sua personalidade. Mas Deus olha para o Renivaldo que, quando se deita na cama, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu falhei hoje contigo. Então, quando Deus olha para o meu diário, anotado pelo anjo, o anjo do Salmo 34, que muita gente diz que é o anjo que protege você, tudo bem, ele até protege a gente, mas a função dele não é proteger a gente, não. A função dele é registrar a vida diária do Renivaldo. E nesse diário, Deus tem prazer em dizer: eu não vejo, eu não me lembro do teu pecado. De nenhum modo eu me lembro mais dos teus pecados.
Leia de novo o versículo aí, né? Eu faço questão de ler de novo para você. Verso 17. E acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre me esquecerei. O mesmo texto está lá em Isaías, capítulo 43, verso 25. Eu sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados jamais me lembrarei. Esse é o Deus da graça, esse é o Deus do perdão, esse é o Deus da misericórdia, que através do Espírito Santo quer desenvolver em você o seu caráter, a sua personalidade, a ponto de ver você perfeito, como se você nunca tivesse pecado. Ou seja, Deus trata você hoje, Deus olha para você hoje, através do poder do Espírito Santo na tua vida, da habitação plena do Espírito Santo na tua vida, como se você nunca tivesse pecado. Amado, amada, você quer experimentar um relacionamento com este Deus? Um Deus que oferece seu Filho como sacrifício perfeito por você. Um Deus que oferece seu Filho para ficar sentado à direita de Deus, para que Deus, ao olhar para nós, veja o caráter de Jesus Cristo. Você quer servir, você quer se relacionar com um Deus que envia o Espírito Santo com poder para imprimir no teu caráter a sua santa lei, para que você desenvolva o caráter, a personalidade de Deus, e no final, quando Jesus Cristo voltar, você seja glorificado diante do universo como aquele que nunca pecou. Porque de teus pecados Deus não se lembra, e das tuas iniquidades Ele esquece para sempre. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta, e o Espírito Santo está aqui como agente de Deus para operar esse grande testemunho, o testemunho de Deus agindo em nós, por nós e através de nós, para mudar a história do pecado, para acabar com o problema do pecado e trazer a alegria da vida eterna a todos nós. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, é a proposta final de Deus para mim e para você. O Espírito Santo quer imprimir, meu querido, em nós a certeza do perdão de Deus, a certeza do caráter de Deus, a certeza da personalidade de Deus, a fim de que a gente receba na vinda de Jesus Cristo a glorificação, ou seja, a extinção do pecado do meu caráter, e agora eu vou viver uma vida perfeita no céu, sem a presença do pecado em mim. A santificação é um preparo para a glorificação. Eu quero crescer em Jesus Cristo para ser glorificado com Ele na sua vida. Leia comigo, vou ler o último texto para a gente orar. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Romanos capítulo 8, veja, Jesus Cristo não vem salvar mais não, Ele já veio salvar. Agora Ele vem resgatar, ou Ele vem glorificar aqueles que creram. Verso 16 está escrito: ora, o Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Jesus Cristo, e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Você quer ser glorificado? Então, meu querido, a obra da glorificação começa com a santificação, começa com a salvação. Eu preciso abraçar a salvação. Eu preciso desenvolver a minha salvação. E o que é desenvolver a salvação? É ser aperfeiçoado em Jesus Cristo, no seu caráter, na sua personalidade, e ser santificado pela palavra, ser santificado pelo Espírito Santo, ou seja, ter impressa em minha mente, em meu caráter, em minha personalidade, a imagem perfeita de Deus. E aí, quando Jesus Cristo descer, nós seremos glorificados com Ele, diante de todo o universo. Eu quero essa bênção para mim. Você quer? Você aceita hoje passar pelo processo do burilamento, do aperfeiçoamento para a santificação no Espírito Santo, a fim de você receber a glorificação? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado pelo presente, pelo dom da salvação. E obrigado porque Jesus Cristo hoje é meu representante no céu. Ajude-me hoje, Senhor, ajude-nos hoje a andar com Ele, a sofrer com Ele,
a viver com Ele, a experimentá-lo em nossa vida, em ser parte do seu caráter, ser parte da sua personalidade, e que o Espírito Santo hoje imprima a tua santa lei em nosso caráter, em nossa vida. Nós oramos, nós te agradecemos, porque queremos a glorificação, e tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém.